Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de 2 Coríntios, a segunda carta que Paulo envia a Corinto, por volta de 57, 58, nessa meio aí. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios é totalmente diferente o modo de escrever do que a primeira. A primeira carta aos Coríntios, Paulo tem uma sequência de assuntos, uma carta condensada. E a segunda carta aos Coríntios é uma colcha de retalhos. Não uma colcha de retalhos por tratar de vários assuntos, mas Paulo, pelo fato da comunidade de Corinto ser uma comunidade extremamente complicada, e aceitaram muito bem o evangelho, mas ao mesmo tempo já começaram a querer ter poderes em cima da missão evangelizadora do evangelho de Jesus Cristo ou do cristianismo em Corinto. Uma comunidade tremendamente competitiva, individualista, um queria passar perna no outro e não entendia que a mensagem de Jesus era uma mensagem de fraternidade. Então, Paulo escreveu várias pequenas cartas para essa comunidade, em momentos diferentes, várias pequenas cartas e até um bilhete. Capítulo 9 da 2 Coríntios é um bilhete. E se tirar de lá também, tirar o capítulo 9 não faz falta. Curioso. Paulo, ele defende, em Corinto ele defende, e muito, a sua autoridade missionária, a sua autoridade no ministério que ele exerce. Paulo leva muito a sério isso e não dá brincadeira. No momento que eles começaram a desrespeitá-lo, fazendo com que a mensagem de Jesus Cristo chegasse às pessoas do jeito que eles queriam e não do jeito que Jesus Cristo queria, essas atitudes, Paulo torna-se um homem extremamente radical e áspero e com uma autoridade extremamente severa. E ele fez isso com Coríntios. Então, ele chega a fazer um desabafo à comunidade de Corinto sobre a dificuldade que ele tinha que enfrentar lá. Ele vai dizer: gente, tem carta que eu escrevo para vocês que eu chego a chorar. Eu fico muito magoado, muito triste, porque vocês não são capazes de amar. A vontade que dá é de deixar vocês se virarem. Mas isso não é evangélico, isso não é cristão. Desistir de um povo não é coisa de cristão fazer. Por isso eu vou, enquanto existir um cristão aí, eu vou insistir. E então ele acaba expondo a sua vida para a comunidade de Coríntios. Mostra-se magoado, incompreendido. E no momento que ele se abre para a comunidade de Corinto, ele tenta com isso fazer com que eles percebam que ele é a autoridade, que ele é o grande mensageiro e que Jesus está presente nele. Viver para mim é Cristo. Em outras cartas ele vai dizer isso. E nessas incompreensões, nessas embatidas que Paulo tem com Corinto, Tito chega a ir lá. E Tito fica um pouco em Corinto e volta animado, porque ele percebeu que estava vendo as cartinhas de Paulo, que agora foram todas compiladas na segunda carta. Paulo estava sendo respeitado, estava havendo reconciliação entre eles, a comunidade estava começando a andar. E Paulo, então, deixando transparecer para Corinto que ela era uma comunidade muito difícil,
o pessoal de Corinto começa a esmorecer um pouco, porque pensam, poxa, então quer dizer que as outras comunidades que ele está fundando, que ele está iniciando, comunidades cristãs, elas estão muito melhores do que nós. Elas estão realmente vivendo o espírito cristão. Aí começa a haver esse esmorecimento na comunidade de Corinto. E Timóteo, em todos esses problemas de Corinto, Timóteo está ali, ao lado de Paulo, sem esmorecer, sem perder a fé, sem perder a esperança, mas também com o espírito severo de anúncio do Evangelho, de anúncio de Jesus Cristo. Quando eu falo de Evangelho aqui, eu estou falando da boa notícia. A palavra evangelion, ou evangelios, quer dizer boa palavra, boa notícia. Porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nesse período que eu estou falando, não tinha ainda. As cartas de Paulo foram os primeiros escritos. Então, Timóteo está ali firminho junto. E houve muitos males entendidos na comunidade de Corinto. Realmente, lendo as cartas, com esse olhar, a gente vê, com essa lógica, a gente vê que era mesmo uma comunidade muito difícil, a comunidade de Corinto. Era uma comunidade que depois a gente, entre os santos padres, percebe-se que ela foi mais ou menos. Nunca conseguiu ser uma boa comunidade cristã, de fato, porque ela foi tremendamente deixada à vontade por muito tempo, onde cada um mandava em si próprio. Quando o cristianismo chega, muda esse critério daqueles que aderiram ao cristianismo e aderiram com aquela cultura, né? Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos e vamos em paz.